Esse aqui, A Arte de Ler, do Émile Faguet, que é um escritor francês do século XIX. É composto de vários artigos em que ele fala sobre o amor à leitura, sobre os escritores obscuros, sobre os livros de sentimento, sobre ler devagar, sobre os inimigos da leitura. É bem gostoso, não é um livro de crítica literário, é de fato um livro sobre livros e sobre autores de uma forma mais amadora, ainda que o autor às vezes assuma um tom um pouco, me parece, um pouco autoritário, quando, por exemplo, e isso é que me incomodou, que eu diria assim que é o que me incomodou um pouquinho no Arte de Ler, do Faguet, quando ele parece achar, em determinadas passagens, parece postular que todos os livros de entretenimento são maus livros. Em algumas passagens, em alguns capítulos, ele me deu essa impressão, e foi o que eu não gostei. Mas, no geral, ele é um livro gostoso e é um livro, assim, de alguém que realmente gosta de ler, né? Que é o principal. Você lê um livro desse de alguém que se deleita com a leitura. E a capa já é linda. Esse aqui é de um autor brasileiro, são crônicas, em que a principal delas se chama A Biblioteca no Porão. Que justamente é o título dessa crônica principal, né, que dá nome ao volume de crônicas, fala justamente sobre isso, sobre um indivíduo que resolveu montar toda a sua biblioteca no porão. E aí, nas outras crônicas, ele faz alusões a livros, a até poemas, a escritores, por exemplo, esse aqui, Conversa com Rubem Alves, o outro, Kafka e a Menina, outro aqui, Lendo um Autor Esquecido, um outro artigo, O Bibliomaníaco, Robert Walser, que é um escritor que, se eu não me engano, ele foi por muito tempo esquecido, né? Teve uma vida literária meio parecida com a do Kafka, que ele lutou muito para publicar e ele foi assim desmerecido, foi ignorado na sua época, mas parece que ele sofreu muito mais com isso do que o Kafka. Eu me lembro vagamente de ter lido não só aqui, como numa outra referência, não sei se foi pela Rosa Monteiro, no A Louca da Casa, se eu não me engano ela fala sobre o Walser. Outro aqui, outra crônica, com o velho Whitman, Carta a Garcia Marques, Os Desmaios de Freud, Livros Breves, Desaforismos, O Sucesso do Fracasso e outros. Esse aqui é tipo uma autoajuda, mas de um autoajuda assim que chama um pouco a atenção. Pelo menos me chamou a atenção quando eu peguei. E a edição é muito bonitinha. Lições de Vida das Grandes Heroínas da Literatura, da Erin Blackmore. E aí, nos capítulos, a Erin Blackmore vai pegando várias heroínas que nós conhecemos, né? A Elizabeth de Orgulho e Preconceito, a Celie de A Cor Púrpura, da Alice Walker, a Claudine, da série Claudine, da escritora francesa Colette, a Scarlett O'Hara, de E o Vento Levou, a Laura Ingalls, da série de livros que a escritora Laura Ingalls Wilder escreveu, né? O Longo Inverno, Os Primeiros 4 Anos, A Margem da Lagoa Prateada, a Scoot Finch, de O Sol é para Todos, da Harper Lee, a Jo March, de Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, a Mary Lennox, de O Jardim Secreto, da Frances Burnett, e outras aqui de livros que eu não conheço, mas que de repente outros leitores conhecem. E aí ela vai fazendo considerações daquilo que a gente pode aprender com a vida dessas personagens fictícias, mas que são vidas assim, apesar de literárias, de fictícias, muito ricas, de coisas que a gente pode aprender com elas. É um autoajuda, não deixa de ser, mas é um autoajuda assim, com figuras da literatura. Então, nesse sentido, fica gostoso e fica interessante, porque quem gosta dessas personagens e quem gosta desses livros que são mencionados, vai ter prazer, como eu tive de ler.
Agora, há momentos em que ela fica assim muito, nas suas análises, fica muito assim na água rasa. Tudo bem, não é crítica literária. Esses livros, livros sobre livros, não são crítica literária, mas eu acho que ela poderia ter extraído mais em alguns capítulos aqui de algumas figuras que ela analisa. Nesse sentido, esse aqui é bem mais profundo. É de um autor americano, mas pelo sobrenome ele talvez tenha ascendência judia. William Deserowicz, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, que vocês vão ver aqui, o nomezinho dele é meio difícil. Aprendi com Jane Austen. Como 6 romances me ensinaram sobre amor, amizade e as coisas que realmente importam. E aí, esse autor que ele é professor, ele vai falando da experiência dele de leitura com cada um dos livros da Jane Austen, com Orgulho e Preconceito, com Emma, com Razão e Sensibilidade, com Abadia de Nottinger, com Persuasão, cada um deles. Mansfield Park, eu sabia que eu estava esquecendo um. E os capítulos são muito ricos, muito ricos. Ele realmente não está fazendo análise literária, não se trata de crítica literária, mas ele está extraindo, quase que no sentido desse aqui, né, desse Lições de Vida, mas de uma forma muito mais profunda, daquela pessoa que leu, que releu, que se encontrou mesmo dentro dos livros da Jane Austen, dentro das situações que ela cria, relações entre irmãos, relações entre pais e filhos, relações sentimentais, relações de problemas de classe social, né, de ascendência social. Muito bom mesmo, muito bom. A única coisa que me desagradou nesse aqui foi que, a certo momento, elogiando a Jane Austen, ele desfaz de algumas escritoras que eu gosto, como a Charlotte Brontë. E eu acho que não é preciso você desfazer de outros escritores para elogiar um. Então, nesse ponto, eu acho que ele foi injusto com a Charlotte, mas eu gostei muito desse livro. Só farei essa ressalva. E aí, 2 livros que são romances sobre livros. Um é de uma autora da Tasmânia, a Sheridan Hay, O Segredo das Coisas Perdidas, que foi lançado há uns 4, 5 anos atrás, que é muito bom. A heroína dela vai trabalhar sai da Tasmânia, né? E vai para... Deixa eu ver que eu não me lembro mais. Vai para Nova York, como a própria autora, né? Como a Sheridan Hay, hoje vive em Nova York. Aí a personagem título, né? A personagem principal vai para Nova York e vai trabalhar num sebo, né? Porque ela gosta muito de ler, a heroína, a Rosemary. E aí ela encontra, assim, tipos bem peculiares ali trabalhando dentro da livraria sebo, né? E o grande segredo aqui, no caso, é a busca de um manuscrito inédito do Herman Melville. Outra coisa legal que tem aqui, além das citações de escritores, porque os personagens principais todos trabalham no sebo, junto com a Rosemary, então toda hora você vê menções a livros, menções a escritores, menções a textos raros. Há também, aqui nesse livro que eu descobri que o Hawthorne e o Melville trocaram correspondência, que era uma coisa que eu não sabia. Depois eu até vi outras referências em outras fontes que me falam do Melville. Mas foi nesse livro aqui, se eu não me engano, que eu descobri isso, pelo menos que eu prestei atenção, que se fala da correspondência do Hawthorne com o Melville, e aí se levanta a possibilidade de que há um manuscrito, é o ponto principal do enredo, né? Há um manuscrito inédito do Melville que os personagens ficam tentando descobrir. Esse aqui é de um autor brasileiro, eu só conheço esse livro dele, não sei nada sobre o autor, Marcelo Cid. Os Unicórnios, em que o herói, o Arthur, é um professor que tinha uma grande biblioteca na sua casa com mais de 2.000 volumes, que um belo dia sofre um incêndio. Ele perde o acervo todo no incêndio. E aí ele fica, né, muito arrasado, até porque ele tinha ligações assim emocionais com os livros, e aqueles livros contavam uma parte da sua própria história, né, da sua própria vivência como leitor, e os livros que ele tinha se relacionavam como
acontece sempre com todo mundo que tem livros, né? Você às vezes lembra de determinados momentos da sua vida por causa daquele livro que você comprou. Você lembra quando foi que você comprou ou quando foi que você leu, né? E aí ele perde tudo no incêndio, né? Os seus mais de 2.000 livros. E aí ele resolve, para sair do abatimento, ele resolve montar uma outra biblioteca, mas agora uma biblioteca de livros furtados. Ele vai passar a furtar os livros nas livrarias, aprender a roubar os livros, a tirar, né? No caso, furtar, né? Tirar assim na encolha e ir formando uma nova biblioteca. Os unicórnios são as duas únicas coisas que sobraram da biblioteca dele, que são dois enfeitezinhos, né? Dois unicórnios que acho que funcionavam, se eu não me engano, funcionavam como anteparo dos livros, né? E a única coisa que resta depois do incêndio. Daí o título Os Unicórnios. Também é bom. Eu só acho que ele tinha muito material, ele poderia ter feito melhor. Mas é um livro legal e é um livro onde o tema principal são os livros.